Há muitos milhões de anos, quando a África se afastava lentamente da América, do fundo do Atlântico brotavam as lavas e as cinzas vulcânicas que deram forma às ilhas e ilhéus do arquipélago da Madeira. A gestação foi demorada e o parto doloroso. A Mãe Terra vivia então um período de grande crise e só passado muito, mas mesmo muito tempo, a Madeira se libertou do nervosismo sísmico e das convulsões vulcânicas. Mais velha e sem a energia geotérmica das suas irmãs açorianas, mantém, no entanto, uma grande beleza. Uma beleza diferente. O mar que a viu nascer nunca mais deixou de interferir na sua vida. Ainda muito novita, com o corpo em formação, na longínqua era terciária, o mar subiu tanto que foi obrigado a defender-se das ondas violentas e das marés mal-humoradas. Foi um período extremamente longo, em que sofreu muito. As rochas mais duras resistiram com o estoicismo, mas as mais brandas não suportaram o embate. Mais tarde, quando as calotes de gelo cobriram a Europa e o nível do Atlântico baixou, as costas da Madeira viveram longos períodos de sossego. Com a retirada definitiva dos grandes glaciares quaternários, há mais de 10 mil anos, as águas oceânicas subiram e voltaram a atacar a costa, mas já sem a força de outros tempos. Na ponta de São Lourenço, no extremo oriental da Madeira, os vulcões foram menos pródigos, as terras ficaram mais baixas e a ilha mais estreita. Aqui são bem visíveis as marcas da luta das águas com as rochas. Escassas dezenas de metros de diques basálticos separam o impetuoso Mar do Norte do manso Mar do Sul. Em alguns sítios, tem-se mesmo a sensação de que está para breve o nascimento de mais um ilhéu e a abertura de um novo boqueirão. No estreitinho, a resistência dos basaltos ainda não foi vencida pela energia das ondas, mas o mesmo não aconteceu mais para leste. Os 3 ilhéus que se localizam na continuidade da península foram dela separados pelo mar. O maior é conhecido por Ilhéu da Cevada, mas os pescadores também lhe chamam Ilhéu dos Desembarcadouros, Ilhéu da Metade ou Ilhéu Vermelho. Os outros 2 são o Ilhéu do Agostinho, ou das Cebolas, e o Ilhéu de Fora, ou do Farol. O Boqueirão Grande separa o Ilhéu da Cevada do Ilhéu do Farol. Tem uma largura de 180 metros e os barcos de pequeno calado passam sem qualquer problema. Instalado em 1870, o Farol é ainda hoje um alerta fundamental para as embarcações que navegam no temido Mar da Travessa, entre a Madeira e o Porto Santo. O Ilhéu da Cevada está completamente separado do Ilhéu do Farol e do Ilhéu das Cebolas, mas em relação à península, o isolamento apenas se verifica nos períodos de praia-mar. Aqui, as rochas não cederam tão facilmente às pressões do oceano e só existe ilhéu de facto com a maré cheia.
Quando a maré sobe, a Ilha da Madeira separa-se do Ilhéu da Cevada e fica mais curta. Com a maré vazia, a Madeira cresce com este apêndice que temporariamente abandona a sua condição de ilhéu. Este ilhéu em part-time tem grande interesse científico e, por isso, está classificado como Reserva Natural Integral. Tal classificação pressupõe uma proteção absoluta de todos os elementos naturais e o acesso só deverá ser autorizado para estudo. O pastoreio e a caça estão proibidos. Um complexo vulcânico neopliocénico domina a estrutura geológica do Ilhéu da Cevada. Trata-se sobretudo de materiais piroclásticos avermelhados, amarelados e acinzentados, com intercalações de lavas basálticas, em geral muito alteradas. Os derrames são constituídos por basaltos alcalinos. Sob as rochas do complexo vulcânico neopliocénico, há depósitos de material piroclástico predominantemente fino. Com um comprimento aproximado de 1.750 metros e uma largura média de 200 metros, o Ilhéu da Cevada tem uma área de cerca de 440 hectares, quase meio quilómetro quadrado. O topo é pouco acidentado e as altitudes do Planalto oscilam entre os 60 e os 80 metros. O ponto mais elevado é o Pico Vermelho, que atinge 101 metros. Porque as altitudes são fracas, os ventos alísios que sopram de nordeste circulam livremente e não provocam chuvas orográficas. Da escassez das chuvas resulta a falta de água no longo estio que dura 5 meses e não há nascentes para matar a sede a quem se aventura por estas terras áridas. Quando de longe avistamos o Ilhéu da Cevada, não fazemos ideia das formas de vida que aqui se manifestam. Mas basta chegar ao cimo da eminência rochosa para logo nos apercebermos da variedade de plantas e do número de aves que habitam este biótopo. A aridez e os salgados ventos alísios não constituem fatores limitantes com grande significado para a comunidade de pequenas plantas, algumas delas extremamente raras e que não aparecem em qualquer outra parte do mundo. O naturalista inglês Lowe, que no século passado estudou exaustivamente a flora da Madeira, chamou a este ilhéu o Horto Botânico da Ponta de São Lourenço. Este horto botânico só chegou aos nossos dias graças ao isolamento produzido pelo mar e às dificuldades de acesso. O pastoreio não teve neste ecossistema o impacto negativo que provocou na Península de São Lourenço. Só assim se explica a sua diversidade biológica. O Ilhéu da Cevada é um ecossistema em miniatura. O biótopo é pouco diferenciado e a estrutura da biocenose não é muito complexa. As espécies vegetais indígenas formam pequenas populações e, como tal, são bastante vulneráveis. Porque aqui vivem há muito tempo, têm uma capacidade de competição interespecífica muito reduzida e facilmente podem ser eliminadas pela chegada de espécies ecologicamente mais agressivas.
Devido a essa fragilidade, algumas espécies desapareceram da península de São Lourenço, atacadas pelo fogo, pelo pastoreio ou por plantas exóticas infestantes, restando como último reduto o ilhéu da cevada. O isolamento criado pelo mar beneficiou a comunidade vegetal indígena deste ilhéu. O pequeno ecossistema oferece condições extraordinárias no domínio da investigação ecológica e, além do mais, é um verdadeiro laboratório evolutivo. Aqui, alguns seres sensíveis continuam medrando protegidos dos homens de má vontade, graças às rochas escarpadas e às ondas alterosas. Que espécies têm especial predileção por este biótopo? Quais as suas fisionomias? Apesar da presença dos coelhos constituir presentemente uma séria ameaça para a flora do ilhéu, este ainda continua sendo o horto botânico que tanto impressionou Low no século passado. Das muitas plantas que aqui prosperam, algumas merecem referência especial pela sua raridade e interesse científico, enquanto outras prendem a atenção pela sua beleza ou elevada frequência. Muito rara e já desaparecida das outras partes da Madeira é a gramínea, conhecida cientificamente pela designação de Phalaris madeirensis. Esta pequena planta, aparentemente sem qualquer interesse, foi descoberta e classificada no princípio deste século pelo botânico madeirense Carlos Azevedo de Menezes. Nos anos 60, esta espécie foi cruzada com uma sua congênere, originária das Canárias, com o objetivo de produzir boas forragens para as áreas de forte sequeiro nos Estados Unidos da América. Muito rara é também uma pequena beterraba endémica, a Beta patula, cujas sementes foram utilizadas por investigadores ingleses na criação de uma variedade de beterraba açucareira resistente à secura. Bastante comum é a gramínea classificada botanicamente por Hordeum murinum e conhecida entre os pescadores do caniçal pelo sugestivo nome de cevada de burro. A sua frequência é tão grande que o ilhéu ficou batizado por Ilhéu da Cevada. Muito frequente é ainda a Suaida vera, ou barrilha. Desta planta arbustiva da família das canopodiáceas extraía-se a soda para fazer sabão. Os tufos verde-avermelhados da barrilha alternam com as manchas alouradas da cevada de burro. Frequente e interessante é o cebolinho de burro, uma liliácea que floresce entre janeiro e abril e frutifica no fim da primavera. O cebolinho de burro e a esmagadora maioria das plantas anuais, bianuais ou perenes que habitam no ilhéu da cevada despertam com as chuvas do outono, crescem e alindam-se com as flores no fim do inverno e princípios da primavera, adormecem com o calor e a secura do verão. Entre as plantas mais vistosas sobressai em maio a Crepis divaricata, com os seus capítulos florais amarelos. Vistosos são também os goivos da rocha, que florescem de abril a julho. A Perpétua de São Lourenço tem especial predileção pelas beiras das rochas e fica sem flores em junho. Em junho desaparecem igualmente as graciosas flores dos lótus. Mais resistente à aridez é o bofe de burro. As últimas flores só definham em agosto,
durante toda a primavera e parte do verão, transforma os taludes rochosos em belos jardins espontâneos. Igualmente amarelas, mas menos duradouras, que as flores do bofe de burro são as flores da pequena douradinha. Nas gretas das rochas, protegidas da radiação direta, prosperam as avencas do mar, enquanto sob os basaltos ressalta o colorido de várias espécies de líquens. Quando nos aproximamos do Ilhéu da Cevada, não temos a mínima ideia da diversidade das pequenas plantas que cobrem os seus solos esqueléticos. Mas se o rico jardim espontâneo que se esconde no cimo do Ilhéu nos escapa à observação, o mesmo não acontece com as aves que esvoaçam nas suas redondezas. De capuchinho preto, com bico e pés vermelhos, o elegante garajal sobressai entre as aves migratórias que procuram o Ilhéu da Cevada na primavera. Ao levantar ou a pousar, estica as asas ao alto com muita estética. Voa rapidamente e executa mergulhos relâmpago à procura de pequenos peixes e insetos aquáticos. O garajal é exímio pescador, mas não é um grande nadador, pelo que raramente o vemos descansando na água. Em outubro, juntam-se em pequenos grupos e partem em direção ao sul, passando o inverno nas costas tropicais. O Ilhéu da Cevada é a principal maternidade das gaivotas da Madeira. No período da nidificação, as gaivotas argênteas formam uma grande colónia, aproveitando o isolamento criado pelo mar e a rara presença humana. Sentem-se tão seguras que não necessitam fazer os ninhos nas escarpas rochosas e espalham-nos no planalto. Quando percorremos a parte superior do Ilhéu, em abril e maio, encontramos centenas e centenas de ninhos no chão, a poucos metros uns dos outros. Nos ninhos, construídos com plantas secas entrelaçadas, as fêmeas põem 3 ovos, que medem cerca de 7 cm de comprimento. Estes ovos são bastante grandes, se os compararmos com o tamanho da ave que faz a postura. A incubação dura 28 ou 29 dias e os filhotes, 2 dias depois de saírem do ovo, deixam de necessitar do calor materno.
Protegidos dos rigores atmosféricos e de hipotéticos predadores, os juvenis escondem-se debaixo das barrilhas até aprenderem a voar, o que acontece cerca de 40 dias após o nascimento. É extremamente interessante o relacionamento entre as gaivotas e a barrilha. Enquanto as pequenas aves precisam de proteção, as plantas mantêm uma densa folhagem. Quando as gaivotas já dispensam a sua cobertura, as barrilhas ficam ressequidas e sem folhas no verão. Ao observarmos os gaivotos tão pequeninos e tão débeis, temos dificuldade em acreditar que se transformarão em predadores vorazes, que não respeitarão os ninhos das almas negras ou dos garajaus. Quando se apercebem da presença humana, as gaivotas adultas levantam voo, vigiando do alto os ovos e os filhotes. O espetáculo de voo e som é impressionante. Não nos atacam, mas nem um segundo deixam de estar atentas aos nossos movimentos. Em voos rasantes debitam notas mistas de raiva e lamúria. A manifestação ruidosa só é suspensa quando se certificam que não há gente no ilhéu. Livres da presença humana, pouco a pouco as aves vão regressando aos ninhos e o ilhéu da cevada transforma-se no ilhéu das gaivotas. São muitas e no futuro poderão ser muitas mais as gaivotas que fazem os ninhos neste ilhéu. A colónia tem vindo a crescer e a espécie está em expansão na Madeira. Neste ilhéu, que é reserva integral, deve ser travada a reprodução das gaivotas com o objetivo de proteger as outras aves mais raras ou deve ser livre a concorrência entre as gaivotas e as restantes espécies? Segue-se o debate.